Bom dia a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de História. Estamos aqui nos manobrando, nos adaptando como a espécie humana sempre fez, né? Mudando nossa rotina para conseguirmos juntos vencer essa pandemia, o coronavírus, certo? Diminuir o grau de infecção. E para que isso aconteça, sem comprometer o aprendizado de vocês, galerinha, a gente vai fazer aulas virtuais, aulas online, tá certo? Galerinha da segunda série do ensino médio, Colégio Externado Santa Clara 2020. Sistema Farias Brito está aí para ajudar a gente, certo, galerinha? Pessoal, antes que vocês digam lá e vem a propaganda, calma, faz parte, depois eu explico a vocês, tá certo? Gente, muitas saudades de vocês, qualquer coisa eu estou aqui, viu? Vamos se cuidar para a gente sair logo dessa e qualquer dúvida me avisa. Olha, hoje eu quero começar com vocês a estudar um pouquinho mais sobre o capítulo 4, certo? Que vai falar do Império Napoleônico e as independências da América Espanhola, tá ok, galerinha? Assunto que a gente já estudou juntos lá no 8º ano e que a gente está revendo agora, certo? Vamos nessa? Então vamos lá. Vou começar por Napoleão Bonaparte, pelo Império Napoleônico. Vamos aqui recapitular um pouquinho. 1789, Revolução Francesa, queda da Bastilha, né? Terceiro Estado chega ao poder. Terceiro Estado que se dividia em girondinos, jacobinos e pântano, né? No primeiro momento, nós vamos ter os jacobinos no poder, né? Com o período do terror, participação política da maior parte da população, voto por sufrágio universal masculino, certo? Reforma agrária, escola pública, entre outras coisas. Aí os girondinos tomam o poder em 1795 e já acaba a participação popular. Começa aí o período dos diretórios. Nesse momento, os girondinos convidam um jovem general Napoleão Bonaparte para comandar o exército contra tanto invasores estrangeiros como aquela galera, jacobinos e o resto da população que estava revoltado porque os girondinos tiraram do papel e do foco e da atitude tudo aquilo que os jacobinos tinham inserido, a participação popular principalmente, né? Taxação de preços, reforma agrária, os jacobinos rasgaram tudo isso e a França voltava a ser como era antes. Os ricos no poder e os mais pobres trabalhando e pagando imposto, certo? E Napoleão Bonaparte começa a conquistar várias batalhas e vai se tornar um herói. Ele vai construindo um mito, uma lenda no seu próprio tempo em torno da sua figura. Os girondinos têm medo, né? Mandam um cara até para o Egito, tentando afastá-lo, e ele passa um período por lá. Quando chega, diz aquela frase, né? Cuidado onde pisam, aqui tudo é história. Mas logo depois ele consegue retornar a Paris, em 1799. E aí os girondinos cometem outro erro. Convidam um cara para fazer parte do diretório. Nesse momento ele entra e dá um golpe dentro do golpe, né? E ele transforma o diretório em consulado, onde tem 3 cônsules que governam, sendo ele o principal. Faz uma consulta popular e como ele tinha o apoio de boa parte da população, o cara vai se tornar cônsul vitalício o resto da sua vida e o principal. Depois ele vai transformar a França em consulado uno, só ele é cônsul. Até que ele vai dar o golpe e se autoproclama imperador, né? O golpe ele já tinha dado quando transforma em consulado, mas é efetivado quando ele se autoproclama imperador da França. E ele já mostra para que veio no discurso da sua posse. Napoleão não era bobo, de maneira alguma. Lembrem-se que aos 25 anos ele era general e aos 35 ele se torna imperador de toda a França, né? O cara não é bobo, não dá para brincar com ele. Na hora da sua coroação, ele já mostra ao mundo as diferenças e aquilo que ele se propõe. Era comum em um país europeu católico que na hora da coroação de um novo rei ou de um novo imperador, o Papa colocasse a coroa em sua cabeça. Pois é, Napoleão, não. Toma a coroa da mão do Papa e diz para cá, bota ele mesmo a coroa na cabeça dele, coloca a mão aqui dentro do casaco e manda o discurso da posse. Não sou herdeiro de Luís XIV, o rei Sol, aquele que disse o Estado sou eu. Sou herdeiro de Carlos Magno. E Carlos Magno, galerinha, governou a França depois da queda do Império Romano, ali entre 768 e 814 depois de Cristo. E conseguiu reunificar o território do Império Romano e até expandir a fronteira desse império. Ou seja, Napoleão disse que ia expandir. E ele vai de fato. E ele vai lançar logo um olhar contra a antiga rival francesa, a Inglaterra, né?
E a gente sabe que a Inglaterra é uma ilha, que tinha a esquadra naval mais poderosa da época, que estava ganhando muito com a Revolução Industrial e que era a maior potência do mundo. Não é fácil para o Napoleão, né? Ele tenta até pelo mar, mas é derrotado na Batalha de Trafalgar. Aí ele decide criar um bloqueio continental e proibir todas as nações de comercializar com a Inglaterra, tentando assim implodir a economia da Inglaterra e fazer com que ela ruísse, política e militarmente falando. Ao mesmo passo que ele impõe o bloqueio a partir de 1806, ele incentiva o desenvolvimento da indústria francesa. Ele cria o Banco Nacional Francês, ele vai criar o Código Civil Napoleônico, ele vai mudar até o calendário, galerinha, certo? Ele vai tentar fazer com que a França cresça, se desenvolva. E aí ele pensa, se eu desenvolver a indústria francesa e proibir a Europa de comprar dos ingleses, eles vão ter que comprar de mim e aí a França vira uma potência. Até aí tudo legal, suave na nave, na hora do plano dele. Executar é outra história. A maior parte dos países europeus tinha relações econômicas com a Inglaterra. Comprava, vendia e dependia economicamente da Inglaterra. Umas bem mais do que as outras. Aí o que rola? Né? Alguns vão aceitar o bloqueio do Napoleão e vão se tornar inimigos da Inglaterra. Outros não vão aceitar o bloqueio do Napoleão e ele vai invadir, tirar o rei do poder e colocar um parente dele no lugar. É assim na Espanha, ele coloca o irmão dele para governar a Espanha. E quando ele tira o rei da Espanha do trono e coloca o irmão dele, vai desencadear lutas por independência lá na América Espanhola, certo? Que a gente também vai falar nessa aula aqui de hoje. Mas vamos seguir o barco aqui, né? Desejo de estabilidade. O governo de Napoleão foi iniciado pelo golpe do 18 Brumário, dia 18 do mês de Brumário, né? Mudança do calendário, né? Aí o governo de Napoleão Bonaparte tinha algumas características. Censurou a imprensa, suprimiu as liberdades individuais e políticas, certo? Deixando o princípio iluminista, ou seja, Napoleão chega ao poder por meio de Revolução Francesa, por meio de liberdade, igualdade e fraternidade, e ele já deixa isso para trás. Olha aí o que a gente estava conversando esses dias. Prometeu resgatar a segurança e a estabilidade política, social e financeira, né? Desenvolver a França, né? Suas vitórias militares na África, o avanço na guerra europeia, aumentaram o prestígio do novo líder e a confiança dos franceses. Todo mundo estava com ele, né? Continuou a reforma agrária jacobina e incentivou a prosperidade da burguesia. Recuperou as finanças ao fundar o Banco da França. Tá bombando. Criou o Código Civil Napoleônico em 1804, organizando as leis, regulamentando o direito à propriedade e garantindo a igualdade, confirmando o confisco de terras de nobreza de origem feudal. Né? Império Napoleônico, como eu vim explicando para vocês, questão da expansão, né? E vamos ter várias guerras, vários países vão se juntar para lutar contra o Napoleão, devido ao bloqueio continental que ele impôs à Inglaterra, né? E são sucessivas guerras, que vai até 1814, quando ele é derrotado, preso na ilha de Elba, aí ele foge em 1815, volta para a França, é recebido com gritos de "o imperador voltou", né? Governa por 100 dias, onde finalmente é derrotado por uma coalizão de tropas europeias na Batalha de Waterloo, e é mandado para a ilha de Santa Helena, onde vem a óbito, né? Ele vai morrer depois disso, certo, gente? Nesse exílio. Mas aí, mesmo depois da morte do Napoleão, a coroa francesa volta para a dinastia que estava no poder antes da Revolução Francesa. Os territórios da Europa voltam a ser como antes da Revolução Francesa, chamada Restauração, no Congresso de Viena. Mas Napoleão e a Revolução Francesa mudaram o mundo de uma maneira que ninguém nunca tinha visto. E a gente vai entender já já. Né? Aqui as conquistas napoleônicas, né? Que era o território francês durante a Revolução Francesa. Aqui, a partir de 1801, ele vai adquirindo esses territórios que estão em amarelo claro. Esse em rosa aqui, a partir de 1812, que ele vai conquistando. Esse em laranja, também em 1812, ele vai conquistando esses territórios pouco a pouco. Uma grande expansão no período de Napoleão. Né? Governo dos 100 dias, né? O Congresso de Viena, como eu expliquei para vocês. E aí a gente pula já para a independência do Haiti, galerinha. O Haiti, uma ilha aqui na América do Sul, certo? América do Sul não, galera, tá de olho, né? Estão espertos? América Central, meus amores, que foi colônia espanhola, depois passou a ser domínio da França.
era colônia francesa. E o Haiti chama atenção porque foi a primeira e única colônia do continente americano a fazer a revolução por meio dos escravizados. Foram os escravizados que lutaram pela independência e formaram um governo baseado nos seus interesses. Tá certo? Vamos lá entender um pouquinho mais sobre o Haiti, né? Os espanhóis chegaram à ilha de Hispaniola, onde hoje estão Haiti e República Dominicana, em 1492. Porém, tiveram mais interesse em explorar a parte continental da América, ou seja, ficaram lá na América Central e do Sul, mas do continente, né? Por sua posição geográfica favorável à navegação e ao comércio com a Europa, a França se apossou da parte ocidental da ilha, ou seja, o Haiti, né? E em 1697 a Espanha reconheceu a soberania francesa, né? E os franceses cultivavam café, cacau, algodão e cana-de-açúcar, né? E os indígenas da colônia foram dizimados por doenças e pela violência. Aí, no momento que teve o levante dos jacobinos, vai começar a luta por independência no Haiti. E eles vão conquistar sua independência, gente. Tá certo? Só que um dos resultados tristes da independência do Haiti é que, como ela foi organizada pelos escravizados, pelos próprios negros escravizados, os outros países do mundo isolaram. Com medo de quê? Com medo de que isso servisse um exemplo e desencadeasse revoltas onde havia escravidão, principalmente no continente americano. Os Estados Unidos da América e seu processo de independência, que inspirou a luta do Haiti, nunca reconheceu nesse momento aqui a independência do Haiti. Demora mais de um século para reconhecer. E essa é uma das causas do Haiti, junto com a República Dominicana, serem um dos países mais pobres do Ocidente. Certo? É esse isolamento, essa discriminação, esse preconceito sofrido devido a esse fato. Ok, galerinha? Voltamos já, viu? E fechando esse quarto capítulo, né, que fala do Império Napoleônico e das independências da América, vamos falar um pouquinho sobre as independências da América Espanhola. Quando Napoleão Bonaparte tira o rei da Espanha do trono, coloca seu irmão no lugar, vai desencadear revolta nas colônias espanholas. E as colônias espanholas tinham duas classes sociais dominantes. Nós tínhamos os chapetones, a galera que nasceu na Espanha e veio morar aqui na América Espanhola, né, nas colônias, e os crioulos, que eram filhos de espanhóis que nasceram na colônia. Os chapetones, a galera do continente europeu que veio da Espanha, ocupavam os melhores cargos a nível de poder total dentro da colônia, trazendo para a realidade de hoje como se fosse a nível nacional, Senado, deputado federal e a presidência. Já os crioulos ocupavam cargos da esfera, como hoje, comparando com hoje, municipal, estadual, territorial, regional. Tá entendendo, galerinha? E aí vai começar esses processos de ruptura, de busca por independência, influenciado na independência dos Estados Unidos, Revolução Francesa e motivados pela questão de Napoleão tirar o rei da Espanha. E aí nós vamos ter figuras como San Martín, Simón Bolívar e o Miguel Hidalgo, que vão lutar pela independência desde o México, passando pela América Central e chegar na América do Sul, tá ok? Vamos dar uma lida no capítulo e entender um pouquinho melhor esse assunto, tá certo? Só um dado para vocês que gostam de futebol. A Copa Libertadores da América é em homenagem aos libertadores dessa América Espanhola, tá certo? Qualquer dúvida me avisa, estou aqui, tá? Se cuidem, saudades demais de vocês. Beijo no coração de cada um e cada uma.